A curiosidade e especulação humana não têm limites. Se as pessoas são curiosas para ouvir uma fofoca, imagina se elas pudessem saber sobre quando vai acontecer o fim do mundo. De fato, isso seria um prato cheio para elas. Infelizmente, as falsas previsões a respeito do fim do mundo e da volta de Cristo recebem muito crédito por aí. Isso revela, por um lado, que muitas pessoas são manipuladas através da própria ignorância bíblica delas. E, por outro lado, os especialistas em profecia conhecem muito bem a fragilidade dessas pessoas e, por isso, utilizam o suposto conhecimento que eles possuem para espalhar o terror e enganar o número máximo de pessoas. Nesse vídeo, pessoal, eu quero apresentar 3 profecias acerca do fim do mundo que foram simplesmente um fiasco total. Quem são esses 3 profetas apocalípticos e o que eles ensinaram? Se você quer saber, fica comigo até o final do vídeo. O primeiro profeta apocalíptico que fracassou foi William Miller, 1782 a 1849. William Miller é aclamado como o líder do Adventismo do sétimo dia, devido ao seu profundo interesse pelo advento de Cristo. Em 1818, ele disse que Cristo voltaria à Terra dentro de 20 anos. Próximo a essa data, ele refez os cálculos e estabeleceu o dia exato, 10 de dezembro de 1843. No entanto, a previsão não deu certo, porque, segundo ele, o cálculo foi baseado no calendário hebraico, sendo que ele deveria ter usado o calendário romano. Sendo assim, William Miller recalculou a data e estabeleceu a volta de Jesus para o dia 22 de outubro de 1844. O resultado disso? Nada aconteceu de novo. E por ter fracassado 2 vezes consecutivas, ele quase que levou uma surra por conta disso. Finalmente, o próprio William Miller abandonou essas tentativas malucas, assumiu que tinha errado e voltou a congregar numa igreja batista, onde permaneceu até o fim da sua vida. O segundo profeta apocalíptico que fracassou foi Joseph Smith, 1805 a 1844. Joseph Smith foi o fundador do mormonismo, segmento religioso dos famosos Mormons. Joseph Smith foi o primeiro presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No ano 1835, Joseph profetizou dizendo que a vinda do Senhor está próxima. Até mesmo 56 anos deviam terminar a cena. Evidentemente, essa previsão não aconteceu. E quase 10 anos depois dessa falsa profecia, Joseph Smith foi baleado e morto pelos seus inimigos. Por fim, o terceiro e último profeta apocalíptico que fracassou foi Harold Camping, 1921 a 2013. Harold Camping foi um pastor americano e apresentador de uma rede de TV e rádio evangelística chamada Rádio Familiar, cuja sede fica na cidade de Nashville. Em sua primeira profecia mirabolante, Harold Camping disse que os escolhidos de Deus seriam arrebatados no dia 6 de setembro de 1994. Inclusive, ele chegou a escrever um livro a respeito disso, mas a sua predição fracassou. Por causa disso, ele resolveu adiar a data. Durante os seus estudos e pesquisas, Harold concluiu que o fim do mundo seria no dia 21 de maio de 2011. Segundo ele, nesse dia, 200 milhões de pessoas seriam arrebatadas. E após o arrebatamento, aconteceria o juízo final, cuja duração seria de 5 meses, conforme Apocalipse 9, versículo 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Depois dos 5 meses de juízo final, o mundo seria finalmente destruído com fogo. Todavia, essa profecia também não se cumpriu. Depois desse fracasso profético, Harold disse que estava passando por problemas pessoais e por isso ele havia estabelecido o mês errado. A data correta, portanto, seria dia 21 de outubro e não de maio de 2011. Bem, o resultado você já sabe, mais um fracasso. Depois de tantas mentiras proféticas, ele foi pressionado pelo público a pedir desculpas.
Em 2012, ele se desculpou e disse que não faria mais previsões apocalípticas. Harold Camping morreu em 2013, aos 92 anos de idade. Com esses maus exemplos que vimos aqui, nós aprendemos que é perigoso e pecaminoso ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Quando que Cristo vai voltar? A resposta é que Deus não revelou a data do retorno de Cristo. E mais do que isso, Deus também nunca encorajou a especulação apocalíptica de tentar descobrir datas para o fim do mundo e para o retorno de Cristo. O dia da manifestação final de Cristo, o eterno Filho de Deus, está guardado e oculto de todos os homens. Por isso, a pergunta mais importante que devemos fazer não é quando Cristo vai voltar, ou ainda quando será o fim do mundo. A pergunta mais importante é: eu estou em Cristo, aguardando com expectativa o seu glorioso retorno?